Então, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa tarde que nós iremos tratar sobre esse tema, né, novo e também tão entusiasmante, que é a pneumetria. Como eu estava comentando anteriormente, a pneumetria, eu me dei conta com esse tema a primeira vez em estudo de apometria. E lá percebi que estava muito ligado a questões assim, da espiritualidade, de corpos astrais, essas questões assim que a pneumetria trata. Mas percebi que nesse termo pneumetria ele tem muito mais coisas do que somente a parte espiritual, porque a espiritualidade ela é uma parte do ser. Então eu quero pedir licença para ler um pedaço de um texto que eu escrevi para trazer para vocês. Desde os tempos antigos, a humanidade tem tentado entender a alma. Platão, por exemplo, acreditava que a alma era imortal e que ela existia antes do corpo físico. Ele a via como a fonte do conhecimento e da verdade. Já Aristóteles tinha uma abordagem mais materialista, considerando a alma como a forma, aquilo que dava forma ao corpo, ou seja, aquilo que dá vida e dá propósito ao corpo físico. No hinduísmo, a alma é conhecida como Atman e consiste na parte essencial e eterna do indivíduo conectada a Brahma, o espírito universal. O budismo, por outro lado, não vê a alma da mesma forma. Ele vê o não-alma, o não-eu. E tem essa ideia do eu separado. O cristianismo fala da alma como uma parte imortal de nós, que continua existindo após a morte, sendo julgada e indo para o céu, o inferno, o purgatório, conforme bases nas ações da vida. Em diferentes perspectivas, mostram que a alma é uma parte integral da nossa busca por significado e entendimento do que é o ser humano. Então a ideia é nos aprofundar um pouco nesses termos de alma, espírito, mente, para nós concluirmos a ideia que o termo pneumetria passa e a ideia de uma cura da alma, que acho que é um mal moderno agora. Então a gente tem um conceito mais filosófico que coloca que em muitas tradições a alma é vista como a essência do ser humano, responsável pela identidade. Eu procurei colocar essa palavra que ela fecha melhor. Como se a alma fosse eu, né, a minha identidade, como eu sou, é essa ligação com a alma, né, num conceito filosófico. A teologia já coloca a alma como a parte do homem que vai ser julgada, que vai para o céu, que vai para o inferno, mas que veja que também não se distancia desse conceito. E a psicologia entende a alma como um somatório de emoções, de pensamentos da pessoa e identidade da pessoa. Então veja que tanto um como o outro coloca a alma como, acho que o termo que mais se fala aqui, como a identidade da pessoa. Agora veja quando a gente busca o espírito, nesses conceitos filosóficos, teológicos e na psicologia, o conceito filosófico do espírito ele pode ser visto como uma força que anima o corpo. É o princípio que dá vida, o movimento, seria o combustível do carro. Na teologia é visto como a parte divina do ser, perfeita, iluminada,
associada frequentemente ao Espírito Santo. Na psicologia, o espírito pode ser entendido como vitalidade e energia interior que motiva, que impulsiona o espírito da pessoa, o espírito empreendedor, o espírito isso, o espírito aquilo. Então, a psicologia tem essa ideia de uma força vital, né? O espírito da pessoa. Diferenças chaves que eu abordei aqui na minha pesquisa, para introduzir a nossa reflexão, é imortalidade e identidade. Então, a gente percebe que existe em todas as ciências, né, se eu posso chamar, essa ideia de que a alma é imortal e que ela é nossa identidade como pessoa. Tem a função de natureza, que é relacionada à consciência e às emoções, e também ligada à força vital e conexão com Deus. No contexto religioso, filosófico, as diferenças entre os dois variam amplamente em diferentes tradições filosóficas e religiosas. Então eu trouxe aqui uma ideia para a gente começar a conversar sobre esses temas e o quanto que eles estão interligados e quanto que a espiritualidade ela precisa ser vista não como uma coisa somente fora da gente, com manifestações, com fenômenos, mas a espiritualidade ela parte de um universo pessoal, de um microcosmos. Então, eu tenho sempre divulgado o quanto que a filosofia do Reiki, por exemplo, nos coloca, né, o exemplo da palma da mão, em que cada dedo representa uma dessas potencialidades, matéria, mente, emocional, espiritual e energia. Então temos que matéria, mente e emocional são rédeas minhas, que fazem parte de uma força pessoal para o equilíbrio, para manutenção, para equidade e até para a revelação desses potenciais, dessas três primeiras forças que juntas criam uma força X, digamos, que se afiniza com a espiritualidade e que esse conjunto somado revela a nossa energia. Então, como um resultado da soma de fatores, a nossa energia. A questão também importante é o quanto que a espiritualidade passa por essas esferas, pela esfera da mente, pela esfera da alma e do espírito. Então, no judaísmo, por exemplo, a alma é chamada de Nefesh, Ruach e Neshama, indicando diferentes níveis de consciência da alma. Interessante. No Evangelho também, eu coloquei algumas passagens que fala essa distinção de alma e de espírito, que é o que eu pretendo colocar aqui para vocês, para a gente ter um entendimento de como que funciona essa relação da espiritualidade. Vamos chegar lá, vamos fazer entender. Então, a alma, ela tem essa parte assim de ser a essência do ser, é o que define aquilo que você é, e que é imortal, e que estávamos comentando antes, né, das riquezas que nós podemos levar para a imortalidade, que seriam os nossos afetos, né, a caridade que fazemos e a nossa consciência. Então essas questões, elas estão impressas na nossa alma. O espírito, então, tem uma ligação muito mais próxima com o Criador, como uma força
que movimenta tudo, mas que, veja, não trabalha sozinha, ela trabalha junto com a alma. Então, a alma e o espírito se fundem para formar uma força do ser. Uma analogia para a gente entender um pouco isso é o motorista e o carro. Então, o motorista seria a alma, que tem a consciência das coisas. O carro seria o corpo, né? O veículo. E o espírito, então, seria a gasolina, o combustível que é dado à alma e ao corpo para se manifestar e se manter, né, na vida. Então eu coloquei, deixa eu ver se eu passo adiante aqui no slide para vocês. Falei já isso aqui. Aqui, ó. Depois eu volto lá. Então tem uma reflexão, né, uma ideia que eu quero trazer para o grupo, que nós temos esse diagrama. Então nós temos uma fonte criadora, que seria Deus ou Criador, que doa de si uma energia, uma força, parte de si, que podemos chamar de espírito, que alimenta, que movimenta, que anima, que trabalha em conjunto com a alma, que seria a essência do ser, que influencia a mente, que está no corpo, e a mente influencia no corpo. Então, a ideia é que nós temos uma sequência de influências que estão ligadas entre si de alguma forma e que agem e que atuam, uma interferindo e impulsionando, movendo, influenciando a outra. Então, veja que se a gente for olhar por uma ótica da Cabala, por exemplo, a pessoa vai dizer, mas isso daí está expresso nas sefirotes da Cabala, de alguma forma, né? Então, o corpo seria Malkut, que é o que eu lembro mais ou menos, que faz muito tempo que eu não estudo mais, né? E o Criador seria Keter, seria então a parte mais, estou certo, né? Isso seria a parte mais superior e inatingível para nós, né? Então você vê que nós vamos da matéria para cada vez mais sutil, mais sutil, mais sutil, até nos fundirmos nessa espiritualidade, né, com esse Criador. Aí mas o que isso tem a ver com a pneumetria? Aí que está. A pneumetria, essa ideia, né, ela sugere que se você curar a dor do joelho, você vai ter dor no ombro. Porque a dor que está no corpo, ou o sintoma que está no corpo, é uma expressão, é um fim, um somatório de coisas que vão descendo de um cada vez mais sutil para um cada vez mais físico. Esse mundo foi legal, porque a pessoa pegou. Aí o que acontece? Veja bem como que nós vamos então trabalhar a cura, né? Entenda, por favor, a cura num sentido assim mais abrangente, não só a cura do alívio do sintoma, se nós não tivermos um entendimento assim, mais ou menos embasado nessa ideia. Porque aí você vai curar o corpo, mas não cura a mente, não cura a alma, ou não auxilia
a manifestação do Espírito ou desfaz a conexão com o Criador, compreende? Então, o que eu quero trazer, assim, que eu considero importante para vir aqui e falar, é que nós não temos uma forma específica de tratamento que trabalhe tudo isso ao mesmo tempo. Então, o que nós temos? Né? Me corrijam se eu estou errado. Nós temos a parte da medicina, né? Que vai tratar a dor do joelho, né? Os problemas do corpo, né? O remédio para dor, para tirar a dor. Se precisa fazer uma cirurgia, faz a cirurgia, corta fora, opera. Então, é essa parte corpo. Aí depois nós temos as psi, né? Que é a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a neurologia também vai entrar aqui na mente. Mas eu acho que a neurologia está mais ainda para o corpo, né? Porque ela é mais fisiológica, né? Mas aí a gente já tem duas ciências meio que distintas, né? E que de certa forma até meio que concorrem. E qual que é a terapia da alma? Quem é que trabalha a nossa alma? A psi, ela também trabalha a alma, e a alma também ela está ligada com a consciência, como a gente viu ali nas descrições. Mas quem cura o nosso espírito? Lembra daquela passagem que diz assim: quem poderá curar um espírito quebrantado? Quem poderá curar uma alma que desistiu, né? Então a gente tem dificuldades e precisamos hoje de uma equipe multidisciplinar, digamos assim, para trabalhar a cura de uma pessoa. Então, outra situação também. Eu não sei se é o termo mais correto, mas eu vou usar para você me entender. A depressão, por exemplo. Eu acredito que a depressão pode estar em várias dessas partes. Ela pode estar em questões espirituais, ela pode estar em questões da alma, da essência da pessoa, em questões da mente, como traumas, como cultura, como, né, que a mente foi aprendendo. E ela pode estar também no corpo como uma causa fisiológica, de hormônios, de questões, enfim, que contribuem para esse desequilíbrio, né? Essa doença, que é importante usar esse termo, né? Que é a depressão. E tantos outros problemas que a gente pode também colocar aqui. Então, veja o quanto que a gente precisa ter um entendimento sobre essas questões para poder, primeiro, nos conhecer. Então, eu preciso entender que eu tenho que buscar a cura do meu corpo, entender o meu corpo como uma parte da espiritualidade, né? Porque veja que tem um exemplo lá de Jesus, em que as pessoas todas estavam com fome e ele não serviu eles com palavras, né? Ele foi lá e multiplicou os pães, os peixinhos. Não, vamos primeiro alimentar as pessoas, porque ninguém vai poder ouvir e vai poder refletir sobre a espiritualidade se ela tem fome, se a pessoa tem dor. Então, para termos uma boa espiritualidade, nós precisamos ter um bom veículo, um corpo saudável, né? Aí eu vejo também o quanto que a nossa mente, ela pode nos afastar ou nos aproximar de uma espiritualidade melhor, ou mais de luz, ou mais iluminada. Então, por exemplo, eu sempre uso a Dona Teresinha,
que a Dona Terezinha é um momento icônico nos meus atendimentos, na minha vida, porque ela foi colaboradora do Dr. Lacerda, né, da apometria, e eu falava para ela sobre a técnica do dia perfeito, né, que, se você não sabe, dia perfeito não é o dia que todo o sinal está aberto no trânsito para você, né? Ah, anda livre. Não, mas é o dia que você reage de forma sábia e equilibrada diante dos sinais fechados que a vida lhe dá. Então eu costumo comparar um pouco o trânsito com a vida para a gente entender um pouco sobre espiritualidade. Porque o motorista no trânsito, ele não briga com o sinal vermelho, ele não discute com o sinal vermelho, ele não pede, ele não questiona, mas por que tem uma sinaleira aqui? Por que eu tenho que parar aqui 30 segundos ou tantos segundos no sinal vermelho? Porque o motorista, ele entende que se não tem sinal vermelho no trânsito, não tem trânsito. E na vida da gente, nós temos as nossas dificuldades, que são os sinais vermelhos, que precisam existir na nossa vida, porque, de alguma forma, eles fazem parte do nosso aprendizado de tudo na vida da gente. Imagina se na sua vida fosse tudo sinal vermelho, sinal verde, né? Que nem o Siddhartha lá, que tudo era maravilhoso para ele, né? Não deu certo, né? Um dia ele se deu conta de que existiam dificuldades, que existiam a velhice, a morte, tudo, e ele foi atrás de descobrir, né, como resolver essas questões, né? Questões que até hoje estão aí para ser resolvidas. Mas, então, a Dona Terezinha, quando falava para ela do dia perfeito, porque ela é uma pessoa muito sanguínea, muito de índole, né? E ela dizia assim para mim: ah, mas eu tenho sangue quente, né? Eu sou descendente de italiano e a minha família tudo é assim, se dão uma eu dou-lhe 3. E ela era uma pessoa muito engraçada e foi importante, porque eu lembro de ter dito para ela assim: mas Dona Terezinha, se a senhora fizer um dia inteiro, né? A senhora acorda de manhã, faz uma oração assim: Senhor, me dê as virtudes necessárias para este dia, para enfrentá-lo com serenidade, com paz. E aí a senhora passa o dia inteiro assim, tranquilinha, de noite bota o chinelinho para ir dormir, senta na cama e medita assim: nossa, hoje foi um dia perfeito, eu fui tranquila, fui serena, eu mando R$500 para a senhora. Aí você fica, ela disse: ah, sim, sim, né? Então isso é tão vivo assim na minha mente, né? Então, o quanto que a nossa mente está ligada à cultura também. Então, ela aprendeu a ser assim. E ela teve que fazer uma volta na mente dela para ela ser de outra forma, né? E buscar um equilíbrio melhor, para ter uma melhor saúde, para ter a melhor espiritualidade, para tudo. Então, o quanto que a mente, ela precisa dessa cura, se você entende essa palavra. Então, o que nós temos aqui para trabalhar na nossa mente? As terapias, né? Então, pessoal, vocês me perguntam: ah, mas eu li tal livro e foi muito bom, então não tem algum livro para indicar, um livro de autoajuda, alguma coisa assim? É muito difícil, porque cada pessoa vai ter a sua cultura, vai ter as suas crenças, vai ter a sua forma de ver, que foi a construção que a mente dela fez. Então a neurociência, a física da consciência, fala sobre isso, né? O quanto que a nossa mente é construída. Não é uma coisa pronta, não é para
pronto, agora eu sou o Fernando. Não, você tem os olhos e os ouvidos, que são as ferramentas de input, que é a programação neurolinguística que fala muito disso, né? Comparando a mente com o computador. Então, tudo que você é hoje de consciência é resultado do que você viu e do que você ouviu. Você já parou para pensar? Então, você e a sua consciência hoje, as decisões que você toma são baseadas em aprendizados do que você viu, do que você ouviu. E o que você viu, o que você ouviu, o que seus pais lhe ensinaram quando você era pequeno, depois do que os professores ensinaram na escola, depois você modelou algum ídolo, provavelmente, né? A Madonna, o Michael Jackson, né? Ou sei lá quem for, porque é um momento em que a mente precisa algo mais para modelar. Aqui entra também a ideia de Cristo, né? Que é sempre usado como um modelo também para a nossa mente. Então você vê que se a gente for pensar até em livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma coisa para ser questionada, porque ele depende do que você aprendeu. A decisão que você vai tomar, você vai realizar ela em cima de um conjunto de dados que você absorveu desde a sua infância. Então, percebe que a mente é um labirinto que até o mais sábio se perde. E o que a gente precisa então entender? Que nós precisamos analisar a nossa mente de uma forma individual. Então, esse tempo me questionaram sobre os sonhos, né? Os sonhos, a espiritualidade. Tem uma live lá que deu mais de 600 visualizações por causa dessa questão dos sonhos e espiritualidade. Não é correto você falar sobre sonhos para 10 pessoas, porque o sonho ele está muito ligado com as questões do inconsciente, né, que a pessoa gravou desde pequeno lá e que solta num sono alguns fragmentos dessas questões inconscientes e também revela através do sonho os simbolismos que são do indivíduo, né? Claro que acho que é o Jung que fala que nós temos os símbolos que são mais coletivos, mais universais, mas quando fala cobra, para a gente tem medo de cobra. Então, por exemplo, para um ocidental aqui, sonhar com cobra tem um significado. Mas se você é indiano e é devoto do deus ou da deusa lá, que tem o templo lá das cobras, se você sonhar com cobra é auspicioso, é sonho bom. Então, o quanto que os símbolos, eles estão ligados ao indivíduo. Então, a questão da mente precisa de análise, precisa de um contexto individual para que ela se organize, se equilibre e ela se descubra por si as suas fragilidades e as suas potencialidades. Aí então nós temos um alicerce para a nossa espiritualidade. Um corpo sadio e uma mente sadia, uma mente inteligente, capaz de refletir, de ser crítica, de entender as coisas, de cognição. E aí então a gente vai indo para essa parte mais sutil. Então a alma como a essência da pessoa, né? O Reiki fala que nós temos uma essência, que é uma influência muito do orientalismo, né? Que nós temos uma essência boa e má, né? Você nasce de duas, ou você nasce com uma essência boa e por mesmo que você participe de todas as coisas
negativas, a sua essência se sobressai aquilo e você vai ser uma pessoa boa. E se você tem uma essência ruim, você nasce, você vivencia todas as experiências boas que lhe ajudam a ser uma pessoa boa e você termina sendo uma pessoa ruim. Então, a nossa alma, a nossa essência, ela traz uma espécie de DNA, né, espiritual, dessa fonte, né, e que a alma então expressa e influencia muito os nossos pensamentos e a nossa mente. E aí então a gente vai para o espírito, que seria a nossa parte perfeita, né, a nossa parte mais próxima do Criador. E então chegamos até a nossa conexão com o Criador. Então, a ideia de que precisamos nos curar, né, nessas esferas para que possamos ter uma melhor espiritualidade. Então, veja o quanto que nós temos de trabalho quando a gente fala da nossa alma, da nossa essência, o quanto que muitas vezes nós podemos trazer para a nossa mente de influências, e a mente, o quanto que ela pode expandir, que ela pode crescer, que ela pode se harmonizar, se equilibrar, e o quanto que a nossa mente pode nos bloquear, nos trancar, nos restringir, nos atrapalhar. Então deixa eu seguir. Eu coloquei aqui algumas passagens que acho interessante da Bíblia, que fala sobre essa distinção de alma e espírito. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha só que interessante. Em 1 Tessalonicenses, no versículo 5, também diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, agora que eu queria refletir, né, um pouco sobre esses problemas que a gente tem, que são problemas de ordem espiritual, que são problemas de ordem mental, que são problemas de ordem física, o quanto que a gente tem que ter um certo entendimento sobre isso. Veja que a gente tem também, além disso tudo, a questão da energia, que às vezes nós temos questões que muitas vezes são confundidas como um problema de ordem espiritual, e o problema é de ordem da energia da pessoa. Eu tenho um exemplo da dona Caterine, que foi uma senhora que eu atendi de mais de 90 anos, e ela participou da guerra, né? Ela veio da Iugoslávia para o Brasil, e toda semana ela ia fazer terapia, toda semana ela contava a mesma história da guerra, toda semana. Mas ela foi para a terapia direcionada por um centro espírita, com a ideia de que essa senhora tinha um problema de ordem espiritual, porque ela se queixava muito de sensação de ter alguém nas costas dela. E aí então, depois de uma série de técnicas, né, direcionadas para questões espirituais, eu resolvi fazer um reiki nela. Então submeti ela a um atendimento de reiki, que é uma técnica de posição de mãos, que trabalha a energia e tal, de origem japonesa. E essa senhora se sentou na maca e ela fazia assim com os ombrinhos assim: ó, como eu tô melhor. Então ali eu me dei conta
ali comprovou para mim o quanto que nós precisamos ter, nos trabalhar também a nossa energia, a nossa espiritualidade, a nossa cabeça, o nosso corpo, esse conjunto todo do ser. Porque às vezes a pessoa está sofrendo uma situação que parece ser isso e é aquilo. E nós, quando, como terapeutas, que vamos intentar sobre questões sutis, você não tem um estetoscópio ou uma ferramenta, alguma coisa que você penetre no sutil da pessoa e diga, você tem um problema espiritual, você tem um problema energético. Não, o seu problema é na cabeça. O seu problema é a sua alma. Não. Então, o que acontece? Nós precisamos nos trabalhar de forma integral, de forma holística, digamos assim. Por quê? Porque você não vai conseguir alcançar um avanço na sua espiritualidade se você estiver visitando rituais, né? Participando de rituais espirituais, mas não participando de outras coisas que vão fazer com que a sua espiritualidade melhore. Não sei se eu me fiz entender bem, mas a ideia de que não existe uma espiritualidade verdadeira sem haver um cuidado integral com todas essas questões. Aí, buscando um pouco na neurociência, que fala sobre, mas então como que se cura essa alma? Como que se cura esse universo sutil do ser? Né? Que a gente entende que a própria somática, né? As doenças somáticas, que na medicina coloca assim, isso é somático, né? A sua alergia na pele é somática, ou isso, aquilo é somático. Por quê? Porque vem da mente, você está criando mentalmente isso. Então, se nós temos a possibilidade de nos fazermos doentes com essa energia, digamos, desse nosso próprio microcosmos, da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma, então eu tenho um desequilíbrio nesse sutil, e esse sutil me faz doente, então eu não tenho também como me curar, eu não tenho também como pegar essas potencialidades do meu universo e direcionar elas para a minha cura. Será que é só para doença? Já pensou? Então, quando você fala com uma pessoa, ou quando você fala assim, essa pessoa ficou doente por um problema somático, ela somatizou aquilo ali, todo mundo acha natural. Agora uma pessoa diz assim, eu mentalizei a minha cura e eu me curei. Estranho, né? Quer perguntar? Então, veja que se nós temos, a prova está aí. Se você consegue se fazer doente por causa da psicossomática, você também consegue se curar através da psicossomática, né? da parte psíquica ou da parte sutil, como eu prefiro chamar. Então, muito bem. Mas como que eu posso então usar esse conhecimento para me curar, me tornar mais forte, mais produtivo, mais a primeira ideia é o autoconhecimento. Então você pode anotar aí, né? Conhece-te a ti mesmo, é a máxima dos filósofos, né? Aí
por trás desse conhece-te a ti mesmo, por trás desse autoconhecimento, você tem que perguntar assim, tá, mas como que eu vou me conhecer? O que eu faço para me conhecer? Porque assim, ó, certamente a nossa mente, a sua consciência vai pensar assim, não, mas eu me conheço, mas eu me entendo, eu sei de mim, eu estou no caminho certo, eu estou certo, não, eu estou legal. Não está, porque é uma espécie de ilusão que a sua mente cria, que você está certo, que você faz as coisas certas, que você é uma pessoa muito perfeita, iluminada, tudo. Só que não. Quando você começa a se conhecer de verdade, você vai se deparar com as suas sombras. Porque quando você só vai enxergar a sua sombra quando você for para a luz. Enquanto você está meio nas trevas, assim, na penumbra da espiritualidade, você não enxerga seus erros. Você não vê suas sombras. Você vai se enxergar quando você se encaminhar para a luz. E quanto mais perto da luz, mais você vai ver suas sombras. Então, quando você olha para você, neste autoconhecimento, e você se entende, nossa, como eu sou limitado, como eu sou burro, como eu sou isso, como eu sou aquilo. E aí você, não, mas eu tenho que me movimentar para me melhorar. Né? Então não é só se enxergar também nas suas limitações, nos seus problemas, nas suas sombras e ficar contemplando a sua sombra. Não, mas o que eu quero dizer é que quando você está na luz, você enxerga as suas sombras. Quando você se acha que você está certo em tudo, é porque você precisa ir mais para a luz. Primeiro momento. O segundo momento, então, seria este quando você se depara com suas fragilidades, com suas fraquezas, com suas impossibilidades, e enxerga a sua sombra e uau, e agora o que eu vou fazer? Aí eu digo o seguinte, que quando você se conhece de verdade, você passa a querer ser outra pessoa, outro eu melhor. Então, esse autoconhecimento revela a você quem você é, e aí você se depara com você, e aí você parte já para um outro patamar, que é aquele em que, não, eu sou assim, mas eu quero ser assado, vamos usar esse termo. Então, esse movimento de querer ser melhor é mais ou menos assim. É quando você está meio sem rumo, meio perdido, mas daqui a pouco você decide, eu quero ir para tal cidade. Quando você quer ir para tal cidade, você sabe o caminho que te leva para lá. Então, o autoconhecimento tem esse movimento de nós nos descobrirmos quem nós somos, nossas sombras, nossos defeitos, e depois nos movimentarmos para querer sermos melhores. Né? E esse movimento mostra para você o seu caminho. Outra questão da cura é a conexão com os outros. Falávamos pela manhã aqui sobre o amor líquido do Bauman, do quanto que as relações hoje estão se esfriando, eu não gosto da tua cara, eu te cancelo, eu te bloqueio, e coisas desse tipo. E sem entendermos que os relacionamentos é o nosso laboratório espiritual. Relacionamento é laboratório espiritual. Porque a pessoa que você não gosta, a pessoa que você odeia, a pessoa que lhe causa um desconforto, que eu não gosto dessa pessoa, não gosto do jeito dela, que ela fala, essa pessoa lhe traz lições.
Chico Xavier que falava, né, que é dentro da família que estão os maiores inimigos. Então tá aí, tô falando para você, relacionamento é laboratório da espiritualidade. Mas o que acontece? O que está acontecendo hoje? Assim, eu não quero gastar minha energia com relacionamento. Eu não quero gastar minha energia suportando aquela pessoa. Ai, que pessoa chata. Eu simplesmente me afasto. E quando eu me afasto, eu deixo de fazer um treinamento para o meu cérebro, para a minha espiritualidade, para o meu desenvolvimento como ser. Porque o nosso desenvolvimento como ser depende do outro. Você não pode crescer sozinho. Você já parou para pensar? Imagina você sozinho. O que você vai crescer? Eu sempre brinco que tem o santo da caverna, né? Na tradição católica tem aqueles santos que se isolaram, os ermitões, né? Se isolaram numa caverna e viraram santo. Opa, isso daí é barbado. Eu quero ver ser santo no dia a dia, né? No ônibus lotado, no trem, no trabalho, com aquele chefe tóxico, e enfim, né? Então é esse santo no ordinário que eu falo que é uma das minhas pretensões. Mas o que eu quero colocar aqui é que a cura da nossa alma, o desenvolvimento do nosso sutil, quando eu falo sutil, você agora já me entende, né? Ele precisa do outro. Ele precisa do outro. A monja Coen fala uma coisa muito legal que diz assim: como é que eu vou treinar minha serenidade se eu não tenho ninguém que me irrite? Mas é a maior verdade, cara. É a maior verdade, né? E o outro serve de termômetro também, né? Porque no momento, tipo assim, algo te irrita, tá? Daí às vezes tu é reativo com aquilo, né? Mas com o passar do tempo a pessoa continua fazendo, mas se tu se trabalhou, é praticamente impossível a pessoa te atingir, porque daí tu te blindou com aquilo. Claro. Foi o que eu fiz com a minha irmã na pandemia. Na pandemia a gente quase se matou em casa. Uhum. Aí fui fazer o curso de Reiki, porque eu pensei, não, é minha irmã, né? Tem que ter algum jeito da gente se entender. E levou tempo. E eu acho que essa é a função do tempo, é justamente essa, né? É o perdão. Então, ao longo, não precisa ligar. Ele não pode falar para nós, para ter o som ir na live lá para nós? Por favor. Sim. Obrigado. Oi. Agora. Aí, deu. Não, eu estava dizendo que tu disse que a monja Coen, como é que é a frase que ela falou mesmo? Ela fala assim que como que eu vou exercitar a minha paciência, minha serenidade se eu não tenho ninguém que me irrite? Exatamente. E assim, na pandemia, daí quando eu voltei para casa, né, eu tive que lidar com a minha irmã mais nova e a gente não se dava de jeito nenhum, assim, a gente quase se matou na pandemia. E engraçado que a gente teve que conviver juntas, né? Então foi um aninho ali de aprendizados. Mas eu sabia que não valia a pena alimentar aquela raiva e todos aqueles sentimentos. Então eu precisava fazer alguma coisa para lidar com isso, né? E a primeira coisa que eu fiz foi buscar o curso de Reiki. Eu comecei a praticar, eu comecei a meditar, comecei a estudar autoconhecimento. E com o passar do tempo foi se diminuindo, assim. Aí depois a minha irmã se mudou, e depois eu me mudei também, passou o tempo. E eu percebi que conforme eu me trabalhava, menos ela conseguia me atingir. Tipo assim, ela continuava às vezes da mesma forma, mas aquilo não me afetava mais, porque eu já tinha feito um trabalho interno para me fortalecer. E hoje em dia a gente se dá muito bem. Então só precisou tipo de um tempo mesmo, né, para que o perdão acontecesse. E
quando a gente busca se trabalhar, a gente de fato está se blindando com o externo, né? Então o outro sempre vai ser um termômetro para apontar o que tem guardado dentro da gente, né? Então isso é muito, muito bacana. Vou passar então a fala. Tem um exemplo típico da Santa Teresinha. Ela vivia num convento, né? E tinha uma irmã, uma freira, que odiava ela, fazia tudo para implicar, né? Criticava tudo, a comida, tudo. Irritava ela dia e noite. E a Santa Teresinha cada vez mais simpática, mais amável com essa irmã. E um dia essa irmã do mal se irritou. Mama, eu só te sirvo osso aí, tu tá sempre feliz e alegre comigo, por que isso? Tu tá acelerando a minha ida, a minha busca para o céu. É bem isso, né? Tá treinando e acelerando a virtude da paciência, do amor. O amor, como é que se diz? Incondicional, né? É tão quanto que tem de riqueza, né, na tradição da igreja, né, de filosofia, de psicologia, de tudo, né? Eu tenho, eu não sei quem que falou uma vez, que diz assim que a chave que abre o entendimento do ser humano é a fé, é a teologia, por aí, né? Porque parece que todo esse conhecimento da espiritualidade, ele abrange, né, todas essas áreas, né, da psicologia, de tudo. Então, transcende tudo, né, e interliga tudo. Mas então eu estava lá na Monja Coen, né, na questão dos nossos... aqui, ó, eu estava falando da cura, né? Então eu estava falando da conexão com os outros. Então, na psicanálise, nós temos lá os fundadores da psicanálise, o Freud, o Lacan, o Jung, que falam o quanto que nós somos seres que precisam estar unidos. E uma coisa que eu lembro também, Yuval Harari, numa breve história da humanidade, que ele conta assim que é a nossa união que nos fez chegar até aqui. Foi uma frase que eu pintei no livro. Eu não gosto de pintar livro, né? Parece que é uma atrocidade você marcar um livro e riscar. Mas às vezes eu tive que riscar. Senhor, porque olha só, a ideia dele é o seguinte: você imagina que você está na pré-história, né? Tigre, dente de sabre, dinossauro, né? Tudo contra você. Você, o ser humano, é o bicho mais indefeso do mundo, né? Não tem garra, não tem chifre, não tem nada para se defender, né? O que fez o ser humano sobreviver? Assim, só, tu fica lá na frente, eu fico aqui atrás, se o bicho vier, tu pula e eu finco, né? Então começou a criar-se estratégias de ajuda mútua. Não, mas eu caço sozinho, eu não consigo nada, mas se eu for com mais 3, 4 ali, a gente traz alguma coisa. Então, essa união foi que fez o ser humano superar as dificuldades da história, da vida, né? Então, hoje, só um minuto, a gente está vivendo hoje um movimento que quer fazer o contrário disso, não é? Quando a gente estuda história, né, sempre tem as questões darwinistas e tal, e se pergunta o que fez o homem chegar até hoje, né? O senhor da criação, né? Uns dizem que é a inteligência, outros dizem que é a força, outros dizem que é a capacidade de adaptação. Todos têm um pouco de razão, mas a principal característica da humanidade para chegar até onde nós chegamos é a cooperação. Exatamente. É a inteligência junto com a cooperação, né? Com a compreensão de diversidades, né? E que, se você for parar para pensar, parece que é tudo que estão querendo tirar de nós. É até engraçado, e as pessoas não estão se dando conta disso. Então você faz um evento, a pessoa, não, mas vai ter, parece que não é legal
mais você participar de grupo, de você ir lá no centro, assistir uma palestra. Você, não, você tem que estar em casa e ver pelo computador. Não, eu estou em casa e eu vejo pelo computador. E o quanto que isso está fazendo você adoecer, fazendo você não trocar energia, você não trocar conhecimento, você não vivenciar o amor. E o quanto que isso, o que isso vai terminar. Então, o que acontece? Está colocado aqui como parte da nossa cura. E não é uma coisa que eu estou inventando. O Fernando inventou uns negócios. Não, são pesquisas baseadas em estudos da neurociência. Então, eu criei um grupo, há um tempo atrás, chamado Toque no Coração. O grupo Toque no Coração tinha essa pretensão, que era um grupo para a gente se reunir, em primeiro momento fazer uma terapia em grupo. Ninguém sabia que era terapia em grupo, né? Mas ali, todos que estavam ali tinham oportunidade de contar um problema e tal, porque aquele problema que a pessoa contava ia ser a intenção das orações depois. Olha que genial. Aí a pessoa começava a fazer sua intenção para a oração do terço, que eu faço a terçoterapia, né? E daqui a pouco ela estava fazendo terapia. Ela estava contando a intenção dela, porque isso, porque aquilo e tal. E ela já dava uma chorada, já a amiga do lado já dava uma abraçada e tal. Beleza. Segundo momento era o momento de oração. A gente orava, a gente cantava, tocava violão, né? E no fim tinha um bolinho, um chazinho, para todo mundo conversar um pouquinho, se abraçar, se desejar boa noite, tal, até a próxima. Trocava o telefone, botava a pessoa no grupo, se sentia acolhida, inserida, reconhecida. Essas eram as frases que eu colocava sempre para as minhas parceiras lá, né, do projeto. Ó, acolher, né, colocar para dentro e fazer a pessoa se sentir reconhecida de alguma forma. E foi sensacional os resultados deste grupo. E aí veio a pandemia, né? A pandemia foi a parte culminante que nos afastou e esfriou o nosso amor, esfriou o nosso coração, esfriou a nossa capacidade de nos reunirmos em grupo, né? Então, essa é, nossa, já é a terceira, eu vou ter que até rever. Não, a segunda, né? Autoconhecimento e reflexão. Autoconhecimento, segunda, reflexão, terceiro, a conexão com os outros aos grupos. Então, nós precisamos estar num grupo. Mas você tem um problema de saúde? Tem um problema de dificuldade, de um transtorno, alguma coisa assim? Insira-se num grupo, vá para a academia, vá para o coral da igreja, entre num grupo, né? Então, autoconhecimento e estar inserido num grupo. Aí a quarta, a espiritualidade. Então, baseado em estudos, é só você dar uma pesquisada no Google lá, estudos sobre espiritualidade, bem-estar e saúde, né? Chove estudo lá para você ver, né? Porque nós somos seres espirituais. Então, às vezes eu pergunto assim, o que você é? A gente estava hoje a manhã toda refletindo com o professor Carlos, o que é, o que nós somos, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos, nós iremos. Mas aí você pergunta para uma pessoa, o que você é? Você diz, eu sou advogado. Não, isso é sua profissão, não é o que você é. E aí você começa a apertar o cara se perde, não, mas pior, o que eu sou? Né? Ele se atrapalha, porque ele não refletiu e não parou para pensar no que eu sou. Aí quando você pergunta, você já responde, né? O que eu sou? Não tá a pergunta, a resposta?
Eu sou o que sou. É o nome de Deus. Então, uma ideia que nós precisamos também colocar, já que a nossa temática aqui é jornada espiritual, é que nós somos seres espirituais, nós somos seres eternos. Nós estamos aqui vivenciando uma jornada na matéria, mas, cara, isso daqui é um sopro, é um vento que passa, como diz Salomão, né? É um maia, uma ilusão, que foi, eu lembro das primeiras palavras que nós começamos hoje a nossa jornada. É vento que passa. Eu faço alguns trabalhos com pessoas idosas em geriatria, e eu pergunto para as velhinhas, né? Porque na geriatria não tem velhinho. Porque os velhos vão tudo primeiro. Eu digo, pô, nós homens temos que nos cuidar, porque na geriatria não tem velho, é só velho. É só senhorinha e os homens não estão lá. Estão já tudo. E eu pergunto para ela assim, vó, né, carinhosamente, né, ensina para mim uma coisa. E muitas dizem assim, a vida passa muito ligeiro. Então, eu queria que você tivesse essa impressão de que a vida passa muito ligeiro. E o que importa da nossa vida? O que a gente vai levar daqui? A nossa casa, os nossos bens? Eu sei o que a gente leva daqui. A gente leva daqui nossos afetos, o amor, a caridade que nós distribuímos e a nossa consciência, a nossa alma. A nossa alma não é imortal, não está lá que eu li para vocês no início ali, a questão da filosofia, da psicologia, da teologia, eles tudo têm mais ou menos um consenso. A alma é imortal e a alma é a minha identidade. Então aí eu vou, o que eu sou? Eu sou o meu carro do ano lá, eu sou minha casa de 2 andares com piscina, não. Eu sou um ser espiritual vivenciando uma experiência na matéria. E aí o que acontece? O cara passa a vida toda. Aí quando ele fica velhinho lá na geriatria, ele pensa assim, puta merda, eu fiz tudo errado. Eu devia ter ajudado mais as pessoas. Eu devia ter sido mais empático. Eu devia ter perdoado mais. Eu devia ter vivenciado mais em grupos com outras pessoas, me divertido, ter feito mais amigos. Mas aí já passou. Aí já é tarde. Então, a espiritualidade é a nossa cura. E eu vou dar uma ideia para vocês de vivências que eu já passei. Me senti muito doente por um determinado momento da minha vida, doente do corpo e da alma. E ainda vivendo uma situação familiar, com a minha mãe doente, né, e dificuldade financeira e tudo junto. Sabe quando soma tudo assim, a noite escura da alma? E aí, nesse momento, eu, graças a Deus, tive uma vivência espiritual com Nossa Senhora que me apontou um caminho, né? E aí, naquele tempo, eu pensei assim, não, mas agora então, se eu vou seguir essa ideia que a Nossa Senhora colocou para mim como caminho, então eu tenho que voltar para a igreja, eu vou lá, vou me confessar. Eu nem sabia muito bem como é que era confessar. Mas eu vou contar para vocês uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi como eu saí daquele confessionário. O peso, a leveza no respirar foi inenarrável. Eu não sei como passar para você. Mas ali aconteceu alguma coisa, com toda certeza, em que
saiu um peso de mim. E a partir dali a minha vida mudou. Então, a espiritualidade, ela está também na cura da nossa alma. Então, eu senti que ali eu curei minha alma naquele momento. Então, eu coloquei aqui que algumas práticas, né, como a espiritualidade, porque veja que a espiritualidade, ela precisa estar inserida numa crença. Não existe espiritualidade sem haver uma crença, né? Você tem que ter uma crença. Então, há uma religião ou uma crença. A espiritualidade seria a ótica, a visão mais mística, mais aprofundada daquela crença. E a mística é a minha relação com a espiritualidade, com a crença. Entendeu? Então, enfim, né? A mensagem é essa. A cura da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, ela também tem a ver com a espiritualidade. Muito bem, vamos adiante. Depois eu coloco assim também. A criatividade, a arte, a expressão artística. Então, quando você consegue expressar as coisas do seu inconsciente, você escreve um diário, você escreve um livro da sua vida, você compõe uma música, você escreve um livro, uma poesia, você dança, você canta no coral. Então você tem uma fonte aonde jorrar essa energia que você tem na criatividade, na arte. Então as pessoas que não gostam de arte, elas não entendem o quanto que a arte é remédio, é cura para a mente, para o corpo e para a alma. Então, procure uma manifestação na arte, na música, no canto, na pintura, no tricô, sei lá o que for, né? Depois, a natureza. A natureza tem poder de cura. A natureza cura a nossa alma. Então, assim, você pode até não curar o corpo na natureza, né? Às vezes numa trilha até dói o joelho, até dói o corpo mais, né? Mas a alma cura, né? A alma, nossa, você termina aquele contato da natureza, o corpo está um bagaço, né? Mas a tua alma está feliz. Nossa, tu captou, né, a energia da natureza. Então, contato com a natureza é cura. E o que estão querendo tirar de nós? O contato com a natureza. Não, você tem o seu universo, como é que é? Da internet. É um universo, como é que chama? Eletrônico? Não é eletrônico, é virtual. Ah, não, eu tenho meu virtual aqui, estou muito bem. Uhum. Você vai ver como você vai ficar bem só no virtual, né? Então, pezinho no chão, né? Deixam as abelhas te picar, os mosquitos, né? Não tem problema, tudo é bênção. Como é que é? Que não é bênção, é lição. Exercício. Você já reparou que agora os pesquisadores, que a neurociência trouxe uma novidade, né, que é o estudo da imagem, que não tinha até bem pouco tempo atrás. Então é você conseguir fazer um estudo de imagem no cérebro de uma pessoa que está correndo uma maratona, uma pessoa que está rezando, uma pessoa que está criando uma fantasia na mente. Então eles estão viajando de tudo quanto é forma em cima de trazer para um universo de imagem aquilo que se passa no cérebro. Então, antes de falar do exercício, eu lembrei de uma questão que eu acho que até eu falo mais adiante lá, mas eu tenho medo de esquecer, que é a imagem da oração, né? O quanto que a oração afeta o nosso cérebro de forma positiva, entende? Mas o exercício, ele combina muitas coisas, né, que movimentam tudo na gente. Então, mas o que o exercício tem a ver com a espiritualidade?
É no momento que você tem maior disposição, maior cognição, que você tem uma maior oxigenação do seu cérebro, portanto, você vai ter também uma melhor espiritualidade. Então aqui no exercício entram estudos que tem sobre o yoga, eu anotei aqui, ó, o tai chi, as caminhadas, né? Que a gente falou que tem até no Zen budismo uma prática que é caminhar meditando, né? Que você caminha meditando e vai o monge na frente, assim, o pessoal vai atrás acompanhando. Então, caminhar mexe muito no nosso cérebro. Dançar, né? A dança é um exercício muito completo, envolve ritmo, envolve cognição, controle, equilíbrio, tudo ali. A meditação é uma pergunta recorrente nas lives, né? Nas pessoas, Fernando, ensina a meditar. Tá, vou te ensinar algumas formas de você meditar. A primeira reflexão sobre a meditação é assim: a meditação tem que lhe trazer benefício. Então, por exemplo, aquela meditação que você fica olhando para a parede, para o nada, é bom, porque ele acalma, relaxa, tudo, né? Mas já pensou se você parar e meditar sobre como você melhora tal questão? Você para quieta para refletir, para meditar, respira, bota um somzinho e aí medita assim: como que está a minha espiritualidade? Como que está o cuidado com o meu corpo? Como que está o cuidado com a minha mente? O que eu estou assistindo, o que eu estou lendo, que pessoas que eu estou convivendo, o que eu estou ingerindo, né, da minha mente. Então, é uma meditação, uma reflexão, né? Mas, enfim, para mim, meditar é mais ou menos assim. Sabe aquelas casas antigas assim que tinha janelinha para a rua com uma floreirinha embaixo, né? Aí a senhora botava os cotovelos assim na janela e ficava lá tinha a Mariquinha. Ai, que saia ridícula! Tu viu? Lá vai ela, vai namorar. Eu ficava na janela e olhava tudo de todo mundo. Perguntar qualquer coisa para a tia Candinha ali, ela sabe tudo de todo mundo, menos dela. Então meditar é você fechar a janela para a rua, ir lavar a louça, arrumar a gaveta das meias. Como é que está a gaveta das meias lá na sua casa? Arrumar as suas coisas, arrumar seus pensamentos, suas emoções. E eu falo para você assim, com muito carinho: ninguém vai fazer isso por você. A gaveta das meias, você pagando, até vai a pessoa lá e arruma. É brincadeira que eu faço. Mas dentro de você, as suas coisas, ninguém vai arrumar para você. Então é rédeas suas, né? Eu falo. Corpo, mente e emocional. Você quer ser que nem a dona Terezinha lá? Não. Você vai partir de uma ideia de que a forma como você sente, como você expressa suas emoções, você tem rédeas. Mas eu já tive caso de uma menina que não tinha rédeas, que ela dava voadora nas coleguinhas no recreio, e depois ela chorava, pedia desculpa: eu não sei o que eu fiz, mas foi, né? Então, se você não tem domínio assim desse ponto, que aí é patológico, né? Então toma remedinho, equilibra, importante. Então, cuide-se, fecha a janela, pare de olhar para os outros, de se comparar com os outros, os outros.
eu nunca vou dar uma palestra porque, eu não sei o que os outros vão pensar de mim. Quando você dá palestra, a coisa que você menos pensa é nos outros que vão pensar de você. Pense na sua mensagem, aquilo que você quer passar. Então, meditar, fechar a janela e vai fazer o tema. Sétimo, olha só como tem remédios de cura que são até de graça, né? Não precisa ir na farmácia comprar. Atos de bondade. Quem é que sabia desse? Você sabia que atos de bondade liberam ocitocina, que pode ser a cura para você de muitas dores, de muitos transtornos e desequilíbrios? Ocitocina é considerado o hormônio do amor. Olha que lindo. Show, hein? Olha onde que... Aí o que acontece? Você tem que ir lá na neurociência de estudos, para chegar numa conclusão. Cara, todo mundo, Jesus já cansou de ensinar para nós. Né? Atos de bondade, amar o próximo como mais que você mesmo, menos que você mesmo, igual. Então presta atenção, meu amigo, presta atenção, amigo. Amar o próximo como você mesmo. Não é nem mais. Então, primeiro, você tem que se trabalhar para você chegar num ponto em que você se ama. O que faz a pessoa não se amar? É ela não se aceitar, ela não se entender, ela não pensar que ela é um ser único no universo, ela desconhecer o que está escrito em Efésios 1. Você sabe o que está escrito em Efésios 1? Diz assim, com as minhas palavras, né? Que antes do mundo ser mundo, eu já te conhecia. Já pensou, cara? Então, é você ser você. Uma coisa que eu falo muito também é assim, o nome de Deus é Eu Sou. Você tem que ser você. Porque quando você diz assim, não, eu sou assim, eu sou, e você é o que você é, de forma você está alinhado com Deus. Mas quando você quer ser o fulano, ou quer ser a ciclana, você se enfraquece completamente, se desconecta dessa força divina de graça. Então não queira ser ninguém. Seja você mesmo. Uma orelhinha é maior que a outra, todo mundo tem um defeito. A orelhinha é maior que a outra, o nariz roubador de oxigênio, né? Não interessa, é o seu jeito, é você. E você é único e você é especial. Então, atos de bondade. Qual foi o seu ato de bondade hoje? Aí eu coloquei aqui uma série de hormônios relacionados a atos de bondade, que eu vou pular para não ficar muito cansativo. Tem uns 2h30, né? Alimentação. Você é aquilo que você come. Né? O peixe morre pela boca. São frases importantes que me ajudaram na minha questão. Outra coisa também que você tem que aprender. Não coma com o emocional. Coma com o mental. Você precisa comer com o cérebro, não com vontade, não com emoção, não com sensação. Não, você come com o cérebro. Então o cérebro determina, Fernando, o que é bom para você comer? Isso. Então eu vou comer aquilo que eu sei que é bom. Isso daqui não é bom, isso aqui não faz bem. Mas eu quero tanto comer. Então, talvez um pouquinho, né? Para matar aquilo ali, mas precisa haver um equilíbrio. Você não pode se alimentar de forma inconsciente. O inconsciente não é o boi do Zen. Eu contei para vocês a história do boi do Zen. Lembra, professor? A história do boi do Zen? Vou contar então. O boi do Zen é uma história do Zen,
que, rapidamente, o menino queria ser monge no alto do monastério, no alto da montanha, mas as vagas fecharam, se encerraram, mas ele tinha tanta vontade de ser monge que o professor, o mestre sábio, pensou assim, quer saber, vou dar uma oportunidade para esse menino, né? Então ele fez a seguinte proposta: menino, você não pode dormir nem comer no monastério, porque não há mais vagas. Mas se você trouxer a merenda e vier todos os dias de casa para cá, você pode estudar aqui tranquilamente. Imagina a casa lá na aldeia e o monastério lá na montanha. Olha o... E aí o monge sábio pensou, não, ele é criança, ele vem 2, 3 vezes, não vem mais. Né? Muita dificuldade para subir toda a montanha. Ledo engano. Ele foi todos os dias. Né? O nosso menino iluminado, que eu digo, né? Aí um dia o menino vê um boi arando arroz, né, da família, tinha arroz, e disse, pai, me empresta um boi para me levar para o monastério. O pai disse, tu tá louco? Não, os boi é bicho muito brabo, é muito grande para criança, não, vai te matar. E encasquetou do boi, eles escolheram lá um boi menos bravo, né, e deram para o menino. O menino, então, a pau e corda, grave bem, a história era toda cercada de simbolismos. Horas antes acordava e com paciência, com determinação, força de vontade e pau e corda no boi. Ele levava o boi todos os dias até o monastério para ensinar o boi. Tanto foi, né, que mesmo o boi aprendeu o caminho e ia sozinho, sem rédeas, levando o menino. Quando passava alguém que não sabia da história, fazia reverência, dizia, o menino santo, porque o boi leva ele sem rédeas, só com o poder da espiritualidade dele. Então, o boi representa o nosso inconsciente, né? Essa nossa mente das vontades, dos desejos, que ela é maior, e o menino, menorzinho, mais frágil, tudo representa a nossa parte da mente mais consciente, mais próxima, né, do divino. Então, precisamos, quem que tem que comer? É o boi ou é o menino? Né? É os dois também, não deixa o boi morrer de fome, né? Mas tem que haver um cuidado aí, né? Então, alimentação saudável. 9º remédio, aceitação e perdão. Precisamos aceitar a questão que foi falada do budismo lá, né? Que nós vivemos uma realidade que é de sofrimento. Não, se ninguém falou para você, eu falo, o mundo não faz massagem nas suas costas. E nem nos pés. Né? Então, se a gente for considerar, que nem na filosofia do Reiki, no Shoden, que é o despertar, que diz assim, eu sou um barquinho. E um barquinho representa esse meu microcosmos, matéria, mente, emocional, espiritual, energia, esse universo meu, que eu tenho que ter rédeas, né? E o mar representa esse macrocosmos, esse universo do qual eu não domino, né? Eu preciso dominar a mim. Agora, o que eu vejo, o que é macro, não é de domínio meu, né? Então a gente tem a ilustração de um barquinho, de um mar, com vento, com onda, com tudo, e o marinheiro, ele quer ir para o norte. Mas ele não sabe nada do barquinho, não sabe nada do mar, não sabe onde é o norte. Para onde que ele vai? Não vai para lugar nenhum. Né? Mas aí quando você tem o entendimento do microcosmos, tem entendimento do barquinho, você tem entendimento desse universo à sua volta, e você quer ir para o norte, você aponta para o norte e você vai para o norte. Ah, não tem vento? Tu rema. Tem vento de lado? Tu vira a vela, o leme e faz um contrapeso e vai com maior, menor velocidade, mas tu vai para o norte.
Mas se for analisar esse mar da vida, da ilustração, quais são os ventos favoráveis de fato para levar o barquinho para o norte? Aquele vento que toca, né? E vem de trás para frente, né? Assim, de proa, né? Sei lá como é que chama. Mas veja quantos outros ventos são desfavoráveis. Mas nem por isso o marinheiro, ele não vai para o norte. Pergunta como, ele sabe, entendeu? Ele tem o jeito dele. Então, a aceitação é que nós precisamos entender que se a gente aceitar que o vento é contra, que às vezes a maré está ruim, que as coisas estão difíceis, que eu estou remando, e estou saindo muito pouco do meu lugar, mas essa é paciência. Calma, vento muda, maré muda, as coisas mudam. Então, entendimento e aceitação de muitas coisas. E a outra, o perdão. Cara, se você não tem a capacidade de perdoar, né, você está fraco espiritualmente. Porque diz o mestre que quanto mais forte é o guerreiro, mais misericórdia e perdão ele exerce. Então, se fortaleça para você saber perdoar. Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu porque ele perdoou. E olha que ele teve muito mais que perdoar do que nós todos juntos aqui. Você já parou para pensar disso? Que Jesus não teria ressuscitado e ascendido aos céus e estado em corpo glorioso lá junto com os apóstolos se ele tivesse ranço, do que o Pedro o Pedro me traiu, o Judas me traiu, o Pedro me negou, o soldado me cravou os cravos. Que ódio, né? Não. E aí, vamos adiante. Isso aqui deveria estar nos exercícios físicos, mas eu botei separado porque é alongamento. Não precisa também exercício físico. Se você se alongar, o alongamento cria no cérebro um entendimento que você está sofrendo e libera hormônios positivos, cura, né? Uma coisa importante também para falar aqui é que nós produzimos os maiores e melhores medicamentos para nós mesmos. O corpo é regenerativo, né? Não degenerativo. O corpo tem o que eu chamo de software divino. Pega essa, olha só. Você já cortou o dedo fazendo sanduíche na cozinha? Quem não, né? E aí você ficou olhando pro corte no dedo assim, e fazendo mantras, e dando ordens, né? Cocriando pro dedo se curar. Não, né? Como que você me explica? Porque dentro de nós existe um programa divino de cura, automático. Esse programa divino de cura precisa de algumas coisas para funcionar, e uma delas é a energia. Se você tem uma boa energia, você se cura mais rapidamente das coisas. Aí entra, por exemplo, a imposição, as técnicas de imposição de mãos, né, que agora é reconhecida pela OMS como uma técnica de terapias alternativas, complementares à medicina, porque ela consegue carregar o campo energético da pessoa com uma energia maior que patrocina a cura dela mesma, que já é dela a cura. Então, para finalizar aqui, nós temos uma cura que é a análise. É quando eu tenho uma ilustração muito bonita, que é um anjo com as asas acorrentadas. Essa ilustração vem do judaísmo. O anjo com as asas acorrentadas, ele não consegue se livrar. Então, ele precisa pegar alguém de confiança, olha que lindo, alguém que ele confie,
e que tenha as ferramentas, né, para ele dar as costas e permitir que essa pessoa corte as correntes. Quem é essa pessoa? É o terapeuta. Então a análise, a terapia, ela também é uma cura, porque ela liberta as asas para você voar. Então é muito difícil uma pessoa sozinha se enxergar. Você tem que ser muito mestre para você se enxergar e dizer, não, eu estou errado nisso aqui. Você está sempre certo, cara. Você não está errado nas coisas. Né? Então tem uma ilustração também que é a casa com fumaça. Sabe? Ah, pegou fogo num fio, num negócio na casa lá. Né? Imagine assim, me ajude. E a casa ficou toda cheia de fumaça e o cidadão está dentro da casa e 2, 3 segundos na fumaça o olho já começa a não enxergar mais. Quem está lá na rua está gritando, mais para cá. Quem está fora está enxergando a saída. Quem está lá dentro está preso naquela fumaça. E ele pensa assim, não, é minha casa, eu sei a saída. E aí ele morre na fumaça. Né? Ele diz que o que mais mata é a fumaça, né? Nem é o fogo. Né? Muito bem. Então, claro. Né? Quando eu era criança, tinha disquinho de eletrola para a gente ouvir história. E uma das que eu mais gostava era do Pedro Malazarte. Tinha até musiquinha. Pedro Malazarte era um aventureiro, mentiroso, trovador, mas ele sempre se... boa gente, só que mentiroso. Então, uma vez ele caiu numa areia movediça, que é uma das piores armadilhas do deserto, né? Tu acha que está bem... E aí perguntaram, mas tu estava sozinho, como é que tu saiu? Ah, eu me puxei pelos cabelos. Viu? Como é que tu vai te tirar de uma areia movediça te puxando pelos cabelos? Alguém de fora tem que te puxar. Né? É bem isso. A terapia é alguém de fora que enxerga e te ajuda a sair. Isso acontece muito com os animaizinhos, a gente vê esses... E tem aquele que precisa do terapeuta para sair da areia movediça, o terapeuta só tem os cabelos para puxar. É verdade, cara. E tem aquele mais esperto que quando ele afunda até o quadril, assim, ele já pensa, opa, e já estende a mão. Então não seja a pessoa que... Porque às vezes o cabelo já está meio ruim. Quem não tem cabelo é pior. É? Tem mais alguma aqui ou não? Já era. Não, agora a gente passa... Tem algumas técnicas. Não, porque eu tenho uma aqui que eu botaria. Bote, por favor. Não se acomodar. Não se acomodar. Evoluir sempre. Aprender sempre. Sim, boa. Porque a gente às vezes está bem, né? E não, estou bem, estou magrinho, estou feliz. Eu sei, tu já sei o suficiente. É uma manutenção constante. Né? É um equilíbrio dinâmico. Né? Olha só, outra coisa que nós precisamos entender também é que o universo é dinâmico. Você já entendeu isso? Porque se você não entendeu, você vai sofrer. O universo é dinâmico. Anota aí. Não, o universo é dinâmico. Assim, você, quando criança, sentava numa mesa, tinha seu avô, sua avó, sua tia, pai, mãe, não era aquela mesa grande, todo mundo comendo, mas assim, não vai ter mais mesa, não vai ter mais vó, não vai ter mais tia um dia, porque o universo é dinâmico. Hoje você está aqui, amanhã você está lá. Hoje você trabalha na funerária, amanhã você trabalha na pet shop, amanhã você trabalha lavando louça, outro dia você trabalha num serviço, né, de alta consideração. Então, não importa, você tem que saber. O Chico Xavier tinha um quadro, né? Esse conto que ele tinha um quadro assim, tudo passa, né? Tudo passa. Tudo passa, quer dizer, o universo é dinâmico. Ah, você hoje está feliz, está feliz? Cuidado, o universo é dinâmico.
amanhã você pode não estar. Hoje você pode estar passando a noite escura da alma. O universo é dinâmico. Amanhã você vai estar bem, amanhã você vai estar feliz. Outra coisa também que eu me lembrei, não sei de quem é essa frase, mas a gente tem que estar preparado para as mortes que cada estágio da vida representa. Tu tem que morrer como criança para ser adolescente. Tu tem que morrer como adolescente para ser adulto. Tu tem que morrer como solteiro para saber casar. E por aí vai. E como é difícil sair do palco, né? Às vezes tu é jovem, magro, bonito, todo mundo te querendo, mas um dia também se passa, né? Então saber os ciclos da vida. Esse entendimento do dinamismo do universo é importante porque quando você fala ali, você não pode parar. O universo não para. O universo não para. Então, nada fica estático no universo. Tudo está sempre funcionando e sempre se movimentando. E esse movimento de ação, de expansão, ele está ligado com a gente também. Então, hoje você está por cima, amanhã você pode estar embaixo, você hoje está bem, amanhã você está mal. Mas o que acontece? Tudo isso você coloca como um laboratório para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento espiritual. O que faltou aqui? A questão da meditação, da oração e do mindfulness, que está muito na moda agora, né? Eu já estou cansado de ouvir essa palavra mindfulness, né? Para mim, mindfulness eu aprendi com o Sui, lá no Reiki, que no Reiki chama Kyodakeva. O que é o Kyodakeva? Vou explicar para vocês. É assim. Primeiro você precisa entender esse contexto, essa ideia de despertar, que é microcosmos e macrocosmos. Microcosmos, universo meu, pele para dentro. Então, meus pensamentos, meu corpo, minha mente, o meu universo íntimo. E macrocosmos, pele para fora. Então, esses dois universos, eles estão assim, né? É um dinamismo de querer se equilibrar. E o Kyodakeva diz assim, que o passado não existe mais. O futuro está sendo construído agora. Então, quando você está me ouve, você está agora aqui construindo o seu futuro. E esse futuro, esse Kyodakeva, é estar aqui, estar agora, porque é o agora que é o importante para a sua felicidade lá na frente. Você tem cicatrizes? As cicatrizes geralmente são sequelas de decisões erradas. Então, quando você toma as decisões corretas hoje, você tem uma resposta de uma vida melhor amanhã. Então, olha a importância do Kyodakeva, olha a importância do hoje, do agora. Só que assim, o agora. Não, mas é o agora com todas as suas forças. Então, é o agora com a força do corpo, a força da mente, a força do espírito, da alma, da energia. Então, tudo isso concentrado no agora. Você vai fazer a comida para o almoço, então aquela comidinha você vai fazer com toda a sua concentração, com todo o seu universo ali para fazer aquela comida. Aquela comida vai sair melhor, vai ficar bem feita. Então, quando você parte do Kyodakeva para a empresa, né, para o empreendedorismo, eu vou fazer um negócio. Se você atender o seu cliente, também promovem cura. Então, a neurociência investiga como experiências espirituais transcendentais e místicas, como sensação de união a algo maior, podem ser explicadas por atividades cerebrais específicas e quanto que essas experiências podem ter efeitos positivos
na saúde mental, emocional e física. Então a pessoa, sei lá, ela vai assiste uma missa e no momento que o padre levanta lá a hóstia, ela tem uma visão, alguma coisa assim, né, que transcende, e aquilo ali cura ela. É que nem a perna né? Coisas assim. A cura é energética. Então, o quanto que trabalhos com energia, por exemplo, a gente tem lá em 1970 um dos primeiros, não te assusta, que é Murphy, com o poder do subconsciente, né? Em que ele sofria de câncer, se não me engano, e ele diz ter se curado com a visualização de uma cor trabalhando no seu corpo, no seu ser, no seu sangue. Então, esse tipo de experiência de terapia, onde você imagina e trabalha com a imaginação e a criação de energias transcendentais, místicas e tal, elas são capazes de curar. Não é mais uma coisa assim, é invenção, não. Já está em estudo, em questões mais profundas a respeito disso. Para finalizar aqui, o cérebro espiritual. Algumas estruturas cerebrais, quando estimuladas, podem produzir experiências espirituais e místicas que contribuem para um senso de propósito e significado. Isso pode ser uma parte importante da cura espiritual. Aí eu coloquei algumas referências que é importante, né? Para você não dizer assim, o Fernando inventou tudo isso aí. Eu tenho aqui o The Relation Response, de Herbert Benson, A Mente de Buda, de Rick Hanson, ou O Cérebro de Buda. Este livro explora as práticas de Mindfulness e neuroplasticidade. Entendeu? Artigos de neurociências da PubMed e The Neurosciences of Meditation, de Neuberg e House. Tem mais. Pesquisa da Universidade de Pensilvânia, que está lá no site penmedicine.org. E as relações entre espiritualidade e neurociência é fascinante, né? Dá para continuar muito mais ainda, mas eu vou ficando por aqui, né, agradecendo a paciência e a compreensão de todos, esperando agora o meu próximo colega, o Matheus, professor Matheus. Obrigado. Gambito da Rainha. Um jovem Sheldon. Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha? É uma expressão do xadrez. Do xadrez. Eu vou ter que ir embora, gente. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Afogou no banheiro. E a nossa foto? Você Vamos fazer a nossa foto. Foto brilhante. O nome do livro é A Mente de Buda? Chegou! Podia tirar uma foto nossa, né? Vamos tirar. Depois põe o nosso grupo. Claro. Eu não preciso fechar a live lá. Vai gravar a aula dele, né? Sim. Não vai ficar? Não, infelizmente eu tenho um compromisso às 4. Mas nada contra ti, pelo amor de Deus. Mas aí. É que eu queria que tu Vai participasse, fizesse umas perguntas e ia ser bem eu sou interessante. chato também. Eu quero Aqui, que ó. você mande o. Tá, mas Dá pra fazer assim, ó. Quer bater uma selfie? Não, faz assim, é, ó. acho que Não, será que a gente consegue? Ai, Acho que com a cuidado. cadeira aqui. Esse Eu você Encosta aqui assim, ó. É. Isso, é tipo. Vamos ver Eu se- acho melhor botar uma coisa aqui em cima, Não, senão vai ficar baixo. selfie. Não, mas não há Não. prazo pra gente. Não, ele bota no. Como é que é? Tá, mas Bota aqui em cima. Isso, essa guria pensa. Eu vou dizer que eu nem mexo muito nesse celular, Eu é mais de também. trabalho. Como é que coloca aqui no computador?
próximo encontro, 2 3 segundos palestrantes. tá bom, gente? Não, acho que 10. Né, Fernando? 10. Sim. Próximo encontro, 2 palestrantes. Só aguarde um pouquinho que nós vamos tirar uma foto ali Seu e palestrante, já os voltamos vão querer me em internar, breve. eu acho. Hã? Hã? Seu palestrante vão querer me internar depois. Não, teria aqui, eu acho que é perigoso. Assim, ó. Tudo que a pessoa pensa, eu vou palestrar uma coisa e vão achar que eu. Não, sempre vai ter alguém que vai se Mas utilizar eu da botar aqui coisa. na cadeira retinha. E aí, por exemplo, se tu falar Quem sabe para aqui, 100 acho que pessoas assim, né? e tu tiver 3 pessoas que Peraí, gostaram da sim, sim. ideia, para aquelas 3 pessoas tu foi o máximo. Então tu não pensa nos 97, tu pensa nos 3 fiquem lá para eu que poder tu ver, fiquem tocou vocês 3. com a tua mensagem. Tá. Não pensa nas pessoas, pensa na mensagem. Tem uma frase assim, eu não Que sei depois o nome corta, do né? sucesso. Mas a forma de fracasso é querer agradar todo mundo. É. Nunca. Nem É Jesus verdade. agradou. É verdade. Ixi, Acho que deu. será que vai caber? Depois corta e. Tá, os Vamos fazer baixinhos. uma selfie? Não, Não? Não quer selfie? não tem não que chegue. Aí só tem que daí botar no motor 10 segundos. Botei. É só Só apertar. apertar. Tem que vai pra ali que eu. Quem é que se abaixa Não aqui? quer colocar Vem abaixo. alguma coisinha pra ficar retinho. Matheus se abaixa. Vem aqui, Reto que é. Tu vai ali do lado. ó. Giselda. Ele tá reto. Senda não, é Gisele. Gisel. Não, A deixa Gisele abaixo. aqui, eu me abaixo aqui então. Ah, posso botar? Pode. Pode. Apertar Mas então? não foi negócio. Não tem que dar contagem, né? Peraí que o contador teu, quando tu mudou aquela hora, ele se perdeu, ele não ficou nos 10. Ah, acho que agora vai. Agora foi. Ah lá, agora sim. Agora sim. Agora sim. Ê, mas que barbaridade. Então, tá pronto, show de bola. Muito obrigado. Deixa eu ir no banheiro já volto. Valeu. Matheus, é contigo agora. Já terminou? Terminou. Eu precisei me ausentar alguns. Tu quer botar alguma lâmina lá, alguma coisa? Não, só usa o quadro. Então tá. Para te usar o quadro, então eu fico aqui controlando para o pessoal assistir de casa lá também. Pode ser. Então tá. Cadê minha água? Ah, isso aqui que é. Eu virei minha água aí mesmo. No cabelo. Depois a gente põe no grupo. Vai ser 3. Não terminou cedo. Tá, o próximo 3 é horas? mais. Tá, tchau, peraí. Ah, tchau, Algumas tretas. Depois vamos ver a próxima. Luísa. Ah, mas eu Eu não sempre tenho. Não tem problema. Tchau, Tem Carlos, foi problema. um prazer. Agora tu termina a tua palestra ali, a gente Sim, encerra. nos falamos. Eu não vou levar até às 6, mas mesmo assim tu precisa, né? Valeu, querido. Tudo de Eu bom. agradeço.